Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Que bom estarmos juntos aqui novamente hoje para estudarmos juntos a palavra do Senhor e crescer mais no seu caminho e ser usado por Ele mais poderosamente. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Senhor nosso Deus, estamos gratos a Ti, Jesus, por Sua presença em nosso meio. Fale hoje aos nossos corações, Senhor. Abre o nosso entendimento. Nós precisamos mais de Ti. Queremos ver mais da presença do Senhor em nosso meio, em nossas famílias. Queremos brilhar mais, Senhor, a Sua vida através das nossas famílias e a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós estamos iniciando a nossa quinta lição do curso Princípios de Aconselhamento Familiar. Na lição anterior, nós estudamos sobre o padrão divino para o marido, o esposo. Nesta lição, nós vamos estudar sobre o padrão divino para a esposa. E nós vamos falar sobre a esposa como auxiliadora. Nós vamos falar sobre a esposa como discípula. Nós vamos falar sobre a esposa como amante e auxiliadora. Vamos falar sobre a esposa como mãe, como mulher da casa. Nós vamos falar sobre a mulher virtuosa. Depois de Deus ter criado o homem, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que seja idônea. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olhando para o primeiro texto do nosso estudo, hoje nessa quinta lição, desde o início, logo no início, é citado algumas palavras da Elisabeth Elliot. Agora, quem não conhece quem foi a Elisabeth Elliot, ela foi o marido do Jim Elliot, que tornou muito famoso por ter alcançado uma comunidade indígena no Equador. Na realidade, os índios mataram ele, e através de certas ocorrências dele tentar alcançar-lhes várias vezes, enfim, ele acabou, depois da morte, aquela comunidade indígena chegando a Cristo Jesus. Mas a Elisabeth Elliot, ela anotou algo muito interessante aqui, que eu desejo ler, que está dentro do seu texto. E ela disse assim: nós somos criados para sermos mulheres. O fato que eu sou mulher não me faz um tipo de cristão diferente. Mas o fato de eu ser cristã me faz uma mulher diferente. Eu aceito o que Deus tem em mente para mim quando Ele me criou. Minha vida inteira é uma oferta a Deus. Tudo que eu sou e tudo que eu quero, que Ele quer que eu seja. Palavras maravilhosas, palavras que declaram que ela foi criada, assim como nós fomos, assim como cada mulher tem sido criada por um propósito específico. Você tem um propósito. Mulheres são mulheres com propósito. É o propósito de Deus. É o motivo, o fato que elas têm um propósito é motivo de alegrar-se. É motivo de celebrar. Você tem um propósito. Agora, a mulher é auxiliadora também. O papel de uma mulher junto ao seu marido e ao seu lar é de importância fundamental. Você é importante, você é chamada por Deus. E que bênção saber isso, que foi criada por Deus com uma chamada e você é uma bênção. Agora, eu gostaria de falar sobre como uma auxiliadora
pode ser de ajuda para o marido? Como que a auxiliadora pode ser uma ajuda para o marido? E eu quero ler em Gênesis capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 22. Umas palavras muito boas aqui, que diz assim: Então o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Estou lendo da Nova Versão Internacional. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe o homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor fez o homem cair em um profundo sono. E enquanto este dormia, tirou uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. E com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Uma certa autora chamada de Jennifer Smith, falando a respeito da criação, e a essa passagem de versículos de escritura que acabamos de ler, ela disse assim: Eu li essa passagem tantas vezes e por alguma razão ela nunca ocorreu assim antes. Então ela está dizendo, todas as vezes que eu li essa passagem, que eu li tantas vezes antes, dessa vez algo diferente falou para mim. E ela disse: Deus me fez ser ajudante do meu marido. Deus me fez ser ajudante do marido. Aí ela exclama com emoção, ela diz: Uau! Deus me fez ser um ajudante do meu marido. Que chamado! Que chamado! Deus sabe que o homem precisa de ajuda. Deus sabe que o homem precisa de apoio. E pensando sobre isto, ela disse assim: eu fiz uma pergunta difícil a mim mesmo. Algo difícil entrou na minha cabeça. Eu pensei de algo que pesou sobre mim. Como que eu vou ser um ajudante adequado? Como que isso vai tornar a ser realidade para mim? E orei para que Deus revelasse o plano, como eu poderia ser um ajudante para o meu marido. Então, ela vem a citar algumas coisas que ela sentiu que Deus mostrou para ela sobre como ser um ajudante para o marido. E eu gostaria de compartilhar algumas das coisas que a Jennifer Smith disse no livro dela, onde ela fala sobre isto. Ela disse assim: eu posso ser uma companheira e o ajudante para o meu marido, ajudando-os nas tarefas. O ajudando nas tarefas. E eu parei, eu pensei sobre isso, mas como isso é verdade? E eu comecei a lembrar da minha esposa. Tantas coisas com cujo qual ela tem sido uma ajuda para mim. Eu tenho uma esposa que me ajuda em qualquer coisa que ela consegue me ajudar. Ela está disposta a me ajudar. E sabe, isso rende bem também, porque o que acontece é que isso cria mais desejo no meu coração para ajudar ela também. É igual plantar uma semente. Agora, eu sei que o motivo que ela está fazendo isso não é pelo motivo de manipular uma plantação de semente, mas é porque ela me ama.
Ela me ama, então ela deseja me ajudar. Ela me ajuda em tantas formas. Eu posso estar fazendo um projeto e parece que eu estou um pouco preso em algo e ela já repara, e ela vem e ela me ajuda. Ela pergunta o que está acontecendo, como está indo. Ela faz tudo o que é de necessário fazer para me ajudar. Uma das coisas que eu louvo a Deus, em que ela me ajuda muito também, é em me vestir. Ela me ajuda a combinar as coisas no vestir. Indo para o culto, ou em uma pregação, ou um lugar, um evento. Ela fala para mim já, aquela camisa não combina aqui, essa vai ser melhor. E sabe que eu aceito bem aquilo dela, porque eu sei que ela tem o meu melhor em mente, e que ela conhece essas coisas melhor do que eu conheço. Numa pregação, se eu estou pregando, eu fico atento à expressão dela. Porque ela pode me sinalizar alguma coisa que talvez esteja distraindo, alguma coisa que eu devo parar ou talvez fazer uma oração, e ela me sinaliza, e eu presto atenção. E é importante, é Deus falando através dela. Sendo um casal, nós temos que ajudar uns aos outros com as tarefas. Nós trabalhamos juntos, nós somos uma equipe para o Senhor. Nós fazemos essas coisas juntos. Então, ajuda nas tarefas. Segundo, uma companheira de ajuda, uma auxiliadora, encoraja quando as coisas ficam difíceis. Venha encorajar quando as coisas ficam difíceis. Eu lembro quando eu estava no seminário, eu estava terminando a última pesquisa do último ano de seminário. E era uma pesquisa pesado mesmo. E ela veio vendo se eu precisava de alguma coisa, e me encorajava. Mas eu lembro num evento especial, eu tinha tudo em papel e eu tinha que passar na máquina de bater na época. Nós tínhamos acabado de ter um computador chegar no serviço onde nós dois trabalhávamos no mesmo lugar, e o chefe autorizou a usar o computador para poder pôr essa pesquisa no computador. Ela era encarregada daquela área de computação. Eu lembro ela pegando aquele papel que eu escrevi, e ela pôs tudo no computador. E logo na última sentença do papel teve um apagão. E perdemos tudo que estava no computador. E eu não esqueço dela ficando acordada a noite inteira para repor tudo aquilo e imprimir rapidamente antes que houvesse outro apagão. Mas ela me encorajava e me encoraja com as coisas. E ela está lá, ela ficou acordada a noite toda junto comigo, nós trabalhando lá juntos. Eu penso em construções, onde talvez estou num projeto. Isso aconteceu recentemente, eu estava num projeto, pondo uma cobertura, instalando uma cobertura. E ela apareceu lá com um café. Ela disse, posso te passar o martelo, posso te passar uma ferramenta. E ela ficou lá. Ela até achou um jeito de ligar umas notícias para ouvir um ocorrimento que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos. Então, aí ela ligou isso para mim, ela ficou lá verificando e me encorajando até completar aquele evento. Sabe, uma companheira, uma auxiliadora, encoraja
quando as coisas ficam difíceis. E às vezes as coisas ficam difíceis. E encorajamento deve ser de dois sentidos, né, queridos? Deve ser de dois sentidos. Nós também devemos encorajar ela. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Agora, deixa eu passar para um outro ponto. Uma auxiliadora ajuda também, dando ao marido o tempo que ele precisa para descansar e relaxar. Os homens também precisam de seu espaço. E homens tenham sensibilidade, porque elas também precisam do seu espaço. Elas precisam de um espaço para ler. Elas precisam de um espaço para relaxar. Elas precisam de um espaço para descansar, às vezes também. Mas a minha esposa, muitas vezes, eu venho chegando talvez de vários dias de viagem. Chegando de um fuso horário diferente. E ela sabe que eu chego cansado. E ela ajeita as coisas para que eu possa descansar. E ela percebe as coisas. Ela percebe as coisas. Ela percebe quando eu estou parecendo cansado. E ela faz de tudo para me ajudar. Existem algumas ocasiões onde, por motivo de nós dois sermos palestrantes, ou estamos trazendo uma palavra no evento, numa igreja, alguma coisa assim, nós dois estamos de lado a lado no plataforma. E ela sabe que eu vou levantar e pregar, e sabe que eu tenho corrido muito mesmo, e estou cansado. E eu estou lá, e minha mente, eu estou pensando, mas como a canseira está batendo, mas vou fazer isso, Deus vai me ajudar. E sabe, ela ora comigo em todo o evento. Antes dessa aula hoje, ela orou comigo. Em toda questão, nós oramos juntos, assim. Mas ela vira, e de vez em quando ela faz isso porque ela sabe que eu estou talvez cansado. E ela vira e fala para mim, Jack Binney. E para isso, isso tem um significado. Tem um significado. Porque o Jack Binney foi um comediante. E ele era muito engraçado, e muito famoso nos Estados Unidos, mas muito engraçado. Mas chegando na idade, ele começou a cansar muito. E um dia ele foi convidado para o evento na televisão. Agora, tinha sido muitos anos que ele não tinha sido visto perante o pessoal, perante o povo, ou estado na televisão. Então eles pensaram, isso vai ser sensacional, ter o Jack Binney no nosso programa de televisão hoje. Então o gerente do programa estava aguardando o Jack Binney chegar. E finalmente o Jack Binney vem chegando, e ele está quase arrastando os pés, cabeça baixa, parecendo triste, parecia acabado. Totalmente acabado. E o gerente pensou, que coisa, eu fiz a coisa errada convidando o Jack Binney aqui hoje. Porque ele vai, desse jeito que ele está, ele não é aquele comediante. Ele vai desanimar o povo, não alegrar o povo. Ele ficou preocupado, o gerente do programa de TV. Aí ele pensou, bom, nós anunciamos, não podemos mudar as coisas agora. Aí eles falaram para o Jack Binney, quando você ouviu uma certa música, você se prepara
E aí nós lhe damos o sinal e você sai de trás da cortina e vai entrando e senta no sofá. Aí começou a música e o gerente olhou, vendo o Jack Benny lá numa outra sala atrás da cortina. Ele levantou, olhou no espelho, pôs uma postura alta e firme, pôs um grande sorriso e foi entrando lá dentro com o maior ânimo e alegria da vida. E o gerente ficou surpreendido, porque na hora necessária, dentro de si, o Jack Benny, ele pegou todas as forças que ele tinha e todo o ânimo que ele tinha e tudo aquilo que ele tanto viveu para expressar aquilo para aquele momento. E Jack Benny estava cansado, mas o evento encorajou ele. A minha esposa, às vezes ela vê uma certa canseira e ela vira para mim e ela diz, Rodney, Jack Benny. E eu olho e digo sim. E levanto com oração e a unção do Senhor. E animado, e Deus abençoa aquele lugar e Deus me abençoa. Mas ela sabe também que depois do evento eu vou querer descansar. É uma bênção quando temos uma esposa que é atento a essas coisas. É atenta a essas coisas e presta atenção para isso. Uma das outras coisas que uma esposa que é auxiliadora e uma bênção, uma forma em que ela pode ajudar é orando pelo marido. Orando todos os dias. Igual eu comentei, antes de qualquer evento, antes de qualquer pregação, a minha esposa pega na minha mão e nós oramos juntos. Igual eu comentei antes dessa lição, antes de cada lição, se ela está por perto, ela ora comigo. Se ela não está por perto, eu sei que ela está em casa ou em algum lugar, mas eu sei que ela está orando. E ela ora, não somente nas tarefas, mas como uma esposa auxiliadora. Ela ora sempre. E ora todos os dias. Orando todos os dias. Quais são as áreas de oração? Ora pela saúde do marido. Ora pela atitude. Ora no lugar do trabalho, sobre aquele lugar. Sobre o ambiente do lugar. Ora que Deus guarde o seu coração, que Deus o abençoe. Ora que ele seja um líder piedoso em sua casa. Oração, meus queridos, é importante e oração faz uma diferença. Agora, eu quero falar sobre a esposa como uma discípula. Como uma discípula, porque a esposa, especialmente uma esposa cristã, ela tem certos deveres e ela está num discipulado, assim como nós estamos. Eu não tornei Cristo e de repente eu sei tudo e tenho todo o crescimento e sou perfeito. Não, eu estou crescendo. Eu estou crescendo, você está crescendo. Ela está crescendo. Uma passagem em Tito, capítulo 2, e eu quero ler para os irmãos essa passagem novamente da Nova Versão Internacional. Tito 2, versículo 3 a versículo 5. As mulheres aqui recebem instruções sobre seus maridos, filhos e lares. E diz assim, semelhante, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadas nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim poderão
orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casas e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Nós vemos aqui uma forma de discipulado estando posto em figura aqui, estando posto à prática aqui. Uma coisa que notamos sobre esses versículos é que as mulheres mais velhas, as mais idosas, são instruídas a ensinar as mulheres mais jovens a como amar os seus maridos. Como amar os seus maridos. O tipo de amor que as escrituras se referem aqui nesses versículos devem ser algo que é ensinado e aprendido. O amor de Deus, como mencionado em 1 Coríntios capítulo 13, é um ato de caráter, é algo que aprendemos, é algo que desenvolvemos, que aprendemos a andar nessas coisas. E o amor não é somente um sentimento, meus queridos. O amor é uma decisão. É uma decisão. Eu não posso andar nos meus sentimentos. Um dia eu acordo sentindo muito bem, no final da tarde vai ver que estou lá embaixo nos meus sentimentos. O amor é uma decisão. É um dever. A Bíblia diz um novo mandamento que vos dou, que vocês se amam. Amam como eu te amei. Amam como eu te amei. Sabe, o primeiro passo a aprender a amar o seu marido, ou o primeiro passo, marido, a aprender a amar a sua esposa, ou qualquer outra pessoa, é receber Cristo em nossos corações e permitir que Ele torne a ser o nosso professor e a fonte do amor em nossas vidas. Porque Ele é a verdadeira fonte do amor. Que nós sejamos ligados ao videiro, como diz em João 15, versículo 5. Ligados a Ele. Que aprendemos a amar os outros, lendo, estudando, aplicando a palavra de Deus em nossas vidas, em nossos corações. E aqueles que são mais velhos e mais experientes podem compartilhar com as moças mais jovens a como não passar por certas mágoas, mas para seguir conselhos divinos e evitar muitas tristezas. Você não tem todas as respostas, mas esteja verdadeiramente abertos ao conselho daqueles que são mais velhos e mais sábios, aquelas irmãs que estão lá na igreja, ou talvez uma parte da sua família, alguém na sua família. Seja um bom ouvinte, seja um bom aluno, aprenda, um bom discípulo. Lembra que o primeiro mandamento com promessa é aquele que diz assim: honra o teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Um ingrediente necessário para a união compatível, apesar dos abusos que ocorrem quando um homem não é ensinado certo, que ele erra na sua liderança, é que as mulheres aprendem a submeter de forma certa ao marido. E Deus espera isto das mulheres, Ele deseja isto. Antes de tudo, nós devemos entender, meus queridos, que submissão é uma atitude, não apenas uma ação. Submissão começa no coração. Começa no coração. É algo do amor. Eu lembro ouvindo uma história sobre um aluno que chegou na sala de aula e todos os alunos estavam em pé e a professora disse pode sentar. E um ficou em pé.
E ela olhou para ele e disse, Joãozinho, senta. Ele disse, não. Aí eu disse, Joãozinho, você senta, senão eu vou te enviar para a diretoria, falar com o diretor. Joãozinho sentou e ergueu a mão para o alto, levantou a mão, e ela disse, a professora disse, Joãozinho, agora qual o problema? Ele disse assim para ela, professora, eu quero que saiba que mesmo que eu estou sentado aqui fisicamente, no coração eu ainda estou em pé. O que isso fala? Isso fala sobre atitude. Isso fala sobre atitude. E nós temos que ter uma atitude certa em amar em nossa família, em amar uns aos outros, porque rebelião gera rebelião. Rebelião gera rebelião. Alguns dos resultados que podem ocorrer quando existe atitude, quando não há o relacionamento certo, quando não há uma submissão certa, são que os filhos se tornam rebeldes, são que problemas surgem no lar, problemas emocionais. Muitos problemas começam a surgir. Hoje em dia, nos tempos em que estamos vivendo, nós vemos muitas crianças que entram em rebelião. Mas não são só as crianças. Não é somente as crianças. É um espírito dominador que entra também, não só nas crianças, mas nas mulheres. E nos homens também, nós vemos nos homens também, quando eles usam meios tirânicos para governar os seus lares. O Senhor gostaria que os nossos lares fossem lugares que são exemplos de amor. Exemplos de amor. E que a autoridade seja uma autoridade que é exercida no amor. Exercida no amor. Falando sobre deveres e discipulados, uma outra área da esposa cristã que eu quero falar sobre nesse discipulado, nesse crescimento, nessa área da família e a esposa, é sobre aquele grande mistério. Qual é o grande mistério? É dos dois que se tornam um. Os dois se tornam um. A lógica e as ideias do marido, juntamente com a sensibilidade de uma mulher, eles se misturam para ajudar um ao outro na tomada das decisões da vida. Aprender a ouvir a voz do Senhor é uma área que o marido e a mulher podem confirmar um no outro o que o Espírito Santo está dizendo, por causa deles quererem juntamente a vontade de Deus. E os dois estão unidos. Os dois estão orando juntos. Os dois estão seguindo o Senhor juntos. O ideal, claro, é que o marido e a mulher estão totalmente submetidos ao Senhor. Submetidos ao Senhor. E quando a esposa é submetida ao Senhor, o Senhor sabe o que ele faz? Ele negocia com o marido que não tem a atitude certa. Ele trata com ele. Ele trata com ele. Seu dever é ser uma esposa cristã, uma discípula do Senhor, que está servindo do Senhor, unido, em união, união em espírito, união na carne, união de mente em coração. Me permita falar por um instante sobre união em espírito. Como assim união em espírito, pastor Rodney? Estou falando sobre equilibrando as atividades espirituais com as atividades do lar, os deveres do lar. Sabe, um não pode exceder mais que o outro. Deve existir equilíbrio. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer hoje para os irmãos sobre um espírito, andando em um espírito, mantendo equilíbrio em deveres domésticos e com
com atividades espirituais. Vamos dizer que você está casado com alguém que não é cristão. E toda manhã você serve para ele o café da pregação da manhã. No almoço você serve a ele os versículos, um tanto de versículos. E à noite você serve a ele, louvado seja o Senhor, para jantar. E ele só ouve isso dia e noite, dia e noite, dia e noite. E ele pode chegar ao ponto, não sendo cristão, que ele pense, eu não quero ouvir mais. Eu não quero ouvir mais. Mas uma casa arrumada, refeições agradáveis, um interesse verdadeiro pelo marido e um amor verdadeiro demonstrado, em vez de pregações ao marido, sabe, isso vai te ajudar a alcançá-lo mais facilmente. Isso vai te ajudar. Algumas esposas são negligentes com seus maridos e os seus lares em se envolverem em atividades espirituais demais. Nunca estão em casa, porque sempre estão numa atividade. Sempre estão na atividade. Deve haver equilíbrio, meus queridos. Equilíbrio. Agora, o problema oposto também existe, não é? O problema oposto também existe em nossas casas. Se nós somente passamos todo o tempo limpando, cozinhando, negociando as coisas para fazer os projetos de casa e nunca indo para o culto com a família. Esse também é um desequilíbrio. O nosso Deus, o nosso Senhor, quer que ambos sejam áreas equilibradas em nossa vida e em nosso andar. Um espírito, uma carne, alimentando o templo do Espírito Santo. Sabe, a mulher tem sua principal responsabilidade no lar. Em Tito, capítulo 2, versículo 5, disse lá assim, e serem prudentes e puras, e estarem ocupadas em casas, e serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim que a palavra de Deus não seja difamada. Preparar refeições para a família é um dos deveres principais que mais envolve o seu dia, mais o seu tempo. E sabe, nós devemos cumprir não somente as coisas espirituais, mas existem leis físicas também para cumprir, para que a sua bênção, para que o templo do Espírito Santo seja algo que é sadio e esteja fluindo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se não se investir nas preparações certas, estamos enchendo o Espírito Santo, o corpo, que é o templo do Espírito Santo, às vezes como se fosse lixo. Não comendo as coisas sadias, não comendo as coisas certas. Obesidade é um grande problema hoje em dia. Um problema enorme. Nessa época, onde estamos vendo os problemas com o coronavírus 19, eles estão dizendo que uma das razões que há muitas mortes não é somente pessoas que tenham diabetes ou problemas pulmonares ou problema com o coração, mas são pessoas que são obesas também. Estão gordos demais. Obesidade é um problema. E como mulheres podem fazer algo, você tem um lugar fundamental em sua família para que a sua família, que esse templo do Espírito Santo seja sadio e que viva longo e que sirva a Deus e dê glória a Deus. É difícil como um pastor, se você for levantar para pregar sobre jejum e você pesa bem além do que quase a plataforma consegue aguentar.
Então, vamos lembrar dessas coisas. A Bíblia tem muito a dizer sobre dieta e alimentação. Obesidade tornou-se um problema. E é importante que nós sejamos sensíveis a essas coisas e que nós acompanhamos e vemos que esse corpo é algo que é para servir a Deus. E você, como mulher, tem uma ocupação, uma chamado tão chave para a glória de Deus da sua família. Para a glória de Deus. Eu gosto que o Provérbios 31, do versículo 28, diz: seus filhos se levantam e elogiam, o seu marido também o elogia. Eles o elogiam como esposas e mães, como maridos e pais. Sabe que nós devemos fazer um exame da nossa vida própria e pedir a Deus que nos ajude a ver como podemos ser o companheiro que é uma bênção, uma companheira que é uma bênção, como ser a mãe mencionada no Provérbios 31, que é elogiada. Como ser isso? Nossos filhos nos chamam de abençoados. Nossos maridos, eles estão elogiando as esposas. Como Deus efetua mudanças em nossas vidas. Começa através de nós reconhecermos: eu devo ser mais assim. Eu devo mudar nessa área. Seja honesto conosco mesmo. Enfrenta e olha para talvez as áreas de falhas ou áreas de crescimento. Lembra, você é um discípulo, uma discípula. Está crescendo. Este é um ato onde você como mulher ou homem como marido para e ver que tipo de pessoa que eu sou. Que tipo de pessoa que eu sou. Uma mulher pode comparar Provérbios e dizer: os meus filhos levantarão e me elogiarão, o seu marido também o elogia. Ou como diz em Provérbios 21, versículo 19, melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Vê a sua ação, a sua mente, a sua atitude e pede a Deus te ajudar. Nós todos estamos crescendo. Homens, vocês também. Como que você chega em casa? Qual é a sua atitude para com sua mulher, com seus filhos? Você demonstra amor? Como que é? E tenha um coração e uma mente. Um coração e uma mente. Em outras palavras, faz as coisas com amor. Não é só um dever que eu tenho que fazer. Mas eu estou fazendo com amor. Eu estou demonstrando um amor. Eu estou demonstrando o amor de Cristo. Porque é assim que você vai abençoar a sua família. É assim que você vai alcançar a sua família. Que você demonstre o amor. Seja um verdadeiro servo do Senhor. Ou serva do Senhor nesta jornada. Agora, eu quero chegar a uma conclusão do nosso estudo através de falar um pouquinho mais, somente sobre a mulher virtuosa. Porque no texto 6, há uma descrição de todas as qualidades da mulher virtuosa. Existem 9 coisas lá, 9 áreas de descrição. Mas eu gostaria de falar sobre a mulher virtuosa, porque quando olhamos para a palavra de Deus, para encontrar orientação sobre como ser uma esposa melhor, uma mãe melhor, nós não podemos escapar de ver Provérbios 31. Não se pode ignorar Provérbios 31. Eu não vou tomar o tempo para ler todos os versículos, mas eu quero que prestem atenção. Eu vou mencionar alguns versículos principais que eu quero que reparem hoje. Mas olhando para o exemplo da mulher aqui em Provérbios, capítulo 31, eu acho que
nós vemos um exemplo maravilhoso a seguir, mas ao mesmo tempo, pode olhar para aquilo e dizer, como é que eu consigo fazer isto? Como é que isso pode ser uma parte do padrão do meu chamado e eu cumprir isto? É difícil demais. E eu acho que uma das coisas que é bom que nós reparamos e que nós lembramos é do fato que esses versículos estão resumindo uma vida inteira, uma vida frutífera de uma mulher por muitos anos produtivos, destacando as coisas fiéis que ela fez em vários momentos através da vida dela. Não foi instantâneo. Não foi igual uma sopinha instantânea de 10 minutos. Foi um andar, foi um crescimento. E nós temos essas coisas aqui anotadas para trazer uma ajuda em nossas vidas, uma ajuda, algo para cada mulher, para cada pessoa olhar e diz, aqui um alvo. Aqui um alvo. E talvez hoje eu tropeço, mas amanhã não vou tropeçar nessa área. E um dia meus filhos vão me elogiar. E o meu marido, eu vou ser fiel. Não vai acontecer num dia, mas no prazo do tempo, eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. E aqui nós achamos várias dicas sobre o que guia o coração e a sabedoria nesta passagem, a sabedoria dela. Mas a motivação mais importante que nós vemos aqui, aquilo que guia ela no ponto final, que é mencionado no ponto final, e que é o mais importante, está no versículo 30 do capítulo 31. Diz assim, a beleza é enganosa, e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que teme o Senhor, essa mulher teme o Senhor. A mulher de Provérbios 31 teme o Senhor. O que é o temor do Senhor em Provérbios? Começa com sabedoria. Nós poderíamos olhar para Provérbios 1 e 7, capítulo 1, versículo 7, versículo 29, capítulo 5, versículo 9, capítulo 9, versículo 10, capítulo 15, versículo 35, e fala sobre sabedoria. Sabedoria. E que o temor do Senhor começa com sabedoria. O que é sabedoria? É conhecimento aplicado de forma certa. Sabedoria é o conhecimento aplicado de forma certa. Você sabe o que deve fazer e você faz. E você faz. Às vezes, nós passamos por algo e dizemos, sabe, eu não devia ter feito assim. Mas agora você sabe o que deve fazer e você faz. Isso é sabedoria. Veja as coisas que ela faz. Aqui em Provérbios 31, ela é confiável. Ela é confiável, ela é de confiança. Um autor chamado de Adrian Segal, essa autora mencionou algumas coisas importantes sobre essas características. E ela mencionou sobre confiável, uma mulher que teme o Senhor, quer amar e honrar o marido. E através de honrá-lo, vem a mostrar confiança. Ela demonstra confiança, seu coração confia, e isso é demonstrado. Sua confiança está bem colocada, está bem ativada. Ela confia e ele confia nela. E ele confia nela. Ela não faz bem apenas quando o dia vai bem. Ela faz o bem, mas ela também está criando confiança do jeito que ela fala. Ela não fala mal dele para os outros. Ela guarda e honra ele. Ela respeita ele.
Ela sabe que pode depender nele e que ele pode depender nela. E isso gera confiança. Ela confia nele e ele confia nela. Seu marido confia em você? Sua esposa confia em você? Você vive a sua vida de uma forma que dá motivos para confiar em você? Que cria motivos? Você fala bem dele sempre? Confiança. O que mais que ela faz aqui no Provérbios 31? Ela trabalha duro. Ela trabalha duro. Não há como argumento que a mulher de Provérbios 31 trabalha duro. Isso mostra bem. Não se desconfia disso. Isso mostra bem pelo jeito que ela vive e a vida dela descrita aqui nessa passagem. Essa mulher não tem tempo para comparar aos outros, porque ela está efetuando e ocupada com a chamada dela. Então ela não se compara aos outros. Ela não dá lugar à preguiça. Provérbios 31, versículo 27. Ela não dá lugar à preguiça. Em vez disso, ela preenche o seu tempo com atividades, com coisas produtivas, com coisas úteis. Ela está preocupada em servir a sua família. A minha esposa, Coral, eu nunca vi alguém que trabalha tanto para o bem da família quanto a ela. Ela se dobra de formas que às vezes eu fico impressionada. Eu fico impressionado do jeito que ela trabalha. Ela faz de tudo para o bem da família. E com a ajuda de Deus, todos nós somos capazes de trabalhar bem e trabalhar duro. Terceiro, ela é forte. Versículo 17 diz assim: entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Ela veste com força e fortalece seus braços. Ela está em movimento. Ela está comendo direito. Ela está enfrentando as tarefas fisicamente exigentes para ela, mas ela não está mole de jeito nenhum. Ela está forte. Força é mencionado aqui. Força e dignidade são as roupas dela, versículo 25. Força e dignidade. Ela é forte em sabedoria, versículo 26. Ela confia em Deus para ajudar e cuidar dela, da sua família, de todas as maneiras que ela não consegue ela mesma fazer. Ela confia em Deus para tratar com aquilo e prover e ajudar. Ela faz tudo de uma forma que honra a Deus. Ainda mais é descrevido no versículo 26 que ela é gentil e cuidadosa. Diz assim: fala com sabedoria e ensina com amor. Fala com sabedoria e ensina com amor. Ensino e bondade está na língua dela. E vemos a evidência disso, de como ela vive a vida dela diariamente em fazendo bem para o marido, para os filhos. As coisas que ela sai e cumpre para a família. Sabe, meus queridos, ela não faz isso sem a ajuda de Deus. Ela tem a ajuda de Deus. Todos nós podemos cumprir aquilo que precisamos fazer com a ajuda de Deus. E sabe aonde talvez eu não chego a ser perfeito? Eu tenho uma auxiliadora ao meu lado e eu tenho um Deus no céu que está de olho em mim e que me ajuda também. E ela tem temor ao Senhor. A mulher exaltada em Provérbios 31
não apresenta um padrão impossível, ela apresenta um padrão divino. Um padrão divino. Vamos nos esforçar mais. Vamos nos inspirar no Senhor para dar mais glória a Ele em nosso viver, em nosso lar, como marido, como mulher, esposa. Senhor, nosso Deus, estamos gratos a Ti pelos exemplos, Senhor, na Sua palavra que nós temos. Estamos gratos a Ti que o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar, nos guiar e prover em nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.